Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do TM Talks, o novo podcast do TM Associados. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está movimentando o universo empresarial e jurídico brasileiro: a nova tributação de dividendos trazida pela Lei 15.270 de 2025 e seus impactos práticos, tanto societários quanto tributários. Nós dividimos esse episódio em 2 blocos, para aprofundar cada parte do tema de forma bastante clara e objetiva. No primeiro bloco, a Beatriz, que é a nossa coordenadora do tributário aqui do TM Associados, ela vai estar comigo para a gente discutir as mudanças estruturais trazidas pela nova lei, os principais pontos de atenção e, claro, a inadequação técnica da regra de transição quando confrontada com a lei das SAs, especialmente no que diz respeito à possibilidade ou impossibilidade de aprovar dividendos até 31 de dezembro de 2025. No segundo bloco, o Leonardo, que é o nosso sócio institucional, vai estar aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre quais são as medidas efetivas para garantir a isenção dos lucros apurados até 2025, como as empresas podem cumprir as regras mesmo sem liquidez e o que fazer caso o Congresso não ajuste a legislação, incluindo a possibilidade de judicializar a questão, além das principais teses de defesa já discutidas no meio jurídico. Primeiramente, Bia, muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do TM Talks. E a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que muda com essa nova lei? Obrigada, Má. Má, eu vou inicializar dando um contexto do porquê surgiu aí essa nova lei. Então, estamos passando aí por uma fase de reforma tributária sobre a renda, que está sendo fatiada. Então, atualmente estão tendo diversas alterações legislativas referente à tributação sobre a renda. E a Lei 15.270, ela traz aí a tributação sobre os dividendos. Então, é um assunto aí que está tirando o sono de diversos brasileiros nos últimos dias. Ela foi publicada super recentemente, ela foi publicada no dia 27 de novembro. Então, ela acaba trazendo uma tributação que encerra um regime de isenção sobre os dividendos que tínhamos dentro do sistema tributário brasileiro desde 1996. Então, essa lei, ela traz, né, ela prevê a seguinte tributação. Então, toda pessoa jurídica que distribuir dividendos aos sócios, né, a cada um dos sócios no valor acima de 50 mil reais no mês, o valor excedente vai ser tributado. Então, a pessoa jurídica ela vai se tornar responsável pela retenção na fonte de 10% a título de imposto de renda. Essa tributação ela é por CPF e fonte pagadora. Então, no final, o sócio, no ano calendário seguinte, né, no momento da declaração de ajuste anual, na hora que fazer a declaração do imposto de renda sobre a pessoa física, ele vai ter que consolidar todos os valores auferidos a títulos de dividendos, independentemente dos CNPJs. Então, a história antigamente, né, antes da isenção dos dividendos, que as pessoas abriam diversos CNPJs para fazer distribuição mínima para tentar pulverizar, né, e acabar escapando da tributação. Agora, com essa lei, ela não vai ser possível, porque todos os valores recebidos eles vão ter que ser acumulados para fins de tributação. Perfeito, Bia. E nessa nova lei também foi instituído o Imposto Mínimo Anual sobre Altas Rendas. O que é isso na prática? Mas o imposto de renda é sobre a pessoa física mínimo, ele é um mecanismo trazido por essa nova lei que prevê aí uma tributação adicional para aqueles considerados recebedores de uma alta renda. O que seria essa alta renda para a nova lei? Seria aquela renda acima de 50 mil mensal, isto é, acumuladamente no ano seria 600 mil, então acaba sendo realmente um adicional da tributação já realizada, já prevista na legislação brasileira sobre a renda.
Então, a lei ela acaba trazendo uma tabela progressiva, né? Então, a alíquota ela chega até 10%. E também tem uma fórmula para você aplicar a base de cálculo. A lei ela acaba prevendo uma base de cálculo ampla, então existem poucas exceções de exclusão da base de cálculos, que seriam algumas tributações já previstas como isentas ou como tributadas exclusivamente nas fontes, como exemplo, uma poupança. Tá ótimo, Bia. Uma dúvida. Então, mesmo quem vive de dividendos hoje, que eram isentos, passam a ter um piso de 10%? Sim, como eu disse, o piso de 10%, aí seria a alíquota máxima, né, prevista. Então, vai ser uma alíquota aplicada para aquelas pessoas que recebem mais de 1.200.000 ao ano. E é muito importante destacar aqui que quando a gente fala do imposto de renda sobre a pessoa física mínimo, né, que esse adicional, independe a fonte da renda, né, desse rendimento. Então, pode ser dividendos, podem ser juros, podem ser salários. Então, todos esses valores acabam sendo acumulados para fins dessa tributação adicional prevista por essa nova legislação. Muito bom. Agora vamos para a parte mais sensível e bastante comentada pelos nossos clientes, né? Os lucros acumulados até 2025. A lei fala em isenção desses lucros, desde que atendida 3 condições. Quais são essas condições, Bia? Essa lei, né, ela prevê um regime de transição para resguardar o estoque de lucros acumulados até o ano de 2025, justamente porque essa lei ela vai passar a vigorar a partir do ano que vem, né? A partir de janeiro de 2025, ela já vai estar valendo. Janeiro de 2026, certo? Janeiro de 2026, ela já vai estar valendo. Então, para resguardar esses lucros antes, né, apurados antes dessa nova legislação, a lei ela prevê 3 condições, que seriam, então, lucros apurados até o ano de 2025. Esses lucros, eles precisam ser deliberados, aprovados, registrados em atas e levados a registro na junta comercial até dia 31 de dezembro de 2025. Além disso, a lei prevê que, necessariamente, esses dividendos eles precisam ser pagos nos próximos 3 anos. Então, caso o contribuinte ele opte, né, por um pagamento parcelado, porque como muitas empresas acabaram sendo pegas de surpresa e tem um lucro acumulado altíssimo, essa lei ela permite que seja aí, então, pagos nos próximos 3 anos. Então, eu posso parcelar essa distribuição em 2026, 2027 e 2028. E acabou virando um dilema muito grande, né, Bia? Isso. É que esse regime de transição, ele acaba sendo tecnicamente impossível. Porque atualmente as empresas, elas não conseguiram ainda, né, fazer a apuração total dos lucros apurados no ano de 2025. Então, as contabilidades, os escritórios de advocacia, eles estão correndo contra o tempo para garantir, né, aos clientes essa isenção, porque a lei das SAs, ela prevê que a aprovação e a deliberação sobre a distribuição de dividendos, ela deve ser feita nos 4 primeiros meses subsequentes ao ano em que foi apurado o lucro. Ou seja, os lucros apurados em 2025, na verdade, eles deveriam ser aprovados e deliberados a sua distribuição até até o final de abril de 2026. Então, por isso que os contribuintes, eles acabam tendo que prever, né, em ata a distribuição de um lucro que deveria ser aprovado no próximo ano, né, então está contrariando uma disposição da lei das SAs, mas é necessário porque, caso não cumprido o regime de transição, não é garantido aí essa isenção. E também um outro alerta, né, que precisamos ficar atentos é que a lei das SAs também prevê que os lucros deliberados
em um ano, ele precisa ser necessariamente distribuído no mesmo ano exercício. Então, essa nova lei, né, que é a lei que prevê essa tributação de dividendos, ela traz aí a possibilidade de garantir a isenção, mas de uma forma atécnica, né, uma forma aí que acaba violando a lei das SAs. Perfeito, Bia. Bia, queria agradecer pela sua participação no nosso primeiro episódio do TM Talks e em seguida a gente segue com o Leonardo, nosso sócio, para falar um pouquinho aqui do nosso segundo bloco. Muito obrigada, Má. Obrigada, Bia. Léo, seja muito bem-vindo para o nosso segundo bloco do TM Talks e agora, entrando nesse segundo bloco, vamos entrar numa parte prática. O que as empresas precisam fazer para garantir a isenção dos lucros apurados até 2025? Bom, a pergunta é muito boa e a gente tem que ir direto ao ponto na resposta. É muito simples, na verdade. Não tem por que a gente ficar discutindo com a legislação. O caminho que nós temos é justamente cumprir o que a legislação impõe. Então, primeiro passo, precisa conversar com o contador para a gente entender se no seu balanço, aí no seu balancete, né, você vai ter um saldo de lucros acumulados, não só desse exercício, mas isso também carrega de exercícios anteriores, para você ver, primeiro lugar, se você tem ou não esse saldo. Uma vez que você verificou que você tem esse saldo de lucro acumulado, o próximo passo é elaborar uma ata prevendo a distribuição desses lucros acumulados na forma como o contrato social da sua empresa determinar. Então, por exemplo, se o contrato social nada falar, é proporcional ao capital social. Se ele prevê a possibilidade de ter uma distribuição desproporcional, isso pode acontecer, mas tem que estar previsto na ata e calçado no contrato social que tem que estabelecer essa hipótese específica. Uma vez elaborada a ata, levar a ata para registro na junta comercial. E uma dica, né? É agora, para o próximo ano, rever um pouco essa política que a gente sabe que várias empresas têm, de talvez mesclar a remuneração com prolabore, dividendos, né, para ver qual de fato vai ser o impacto disso a médio e longo prazo. Muito bom. E, Léo, muitas empresas têm lucros contábeis, mas não têm caixa. Eles perdem a isenção? Não. E esse é um ponto bastante interessante. Toda a distribuição, ela é pautada no que a empresa já gerou de lucros. Então, o que a gente tem como lucro acumulado, a empresa já pagou os tributos. O fato gerador daquilo já aconteceu. Então, a gente está pendente ali, ter uma disponibilidade, ou por alguma questão da sociedade. Falo por nós, por exemplo. A gente tem uma reserva, né? Essa reserva estava na sociedade e agora não faz mais sentido isso ficar na sociedade. Então, como várias outras estão fazendo, tem essa retirada, né, desses lucros acumulados como caixa. Agora, se eu não tenho caixa para pagar, ou seja, eu tenho o lucro acumulado, mas eu não tenho a disponibilidade financeira para pagar aquilo, a lei permite que na ata nós possamos efetuar o pagamento desses dividendos até 31 de dezembro de 2028. Tá? Então, uma vez deliberada a distribuição, registrou a ata, prevendo, por exemplo, esse pagamento parcelado e de acordo com a disponibilidade de caixa até 28, não tem o caixa, você vai registrar lá no seu passivo que você tem esse saldo desses lucros acumulados a pagar para o seu acionista. Tá? Então, o passo aí seria esse quando a gente não tem caixa para fazer o pagamento imediato. Ótimo. Mas e caso não haja uma previsibilidade de liquidez nesses próximos 3 anos? Aí fica um pouco mais complicado, porque todas as alternativas que a gente tem, elas vão ter algum outro impacto. A primeira delas, contratar um empréstimo na pessoa jurídica. Existem instituições financeiras que estão vendendo, por exemplo, você contrata um empréstimo na PJ, você faz a distribuição para os sócios e você obrigatoriamente aplica isso numa LCI, numa LCA daquela instituição financeira. Você acaba tendo aí essa obrigação desse investimento, mas isso reduz os juros que você vai pagar, é uma possibilidade. Outra, contratar um empréstimo normal no mercado para você ter a disponibilidade de caixa para isso. Outra possibilidade, você converter esses lucros acumulados em empréstimo aos sócios. Eu não gosto muito dessa opção, porque empréstimo tem IOF,
e tem tributação de renda sobre a remuneração daquele empréstimo. Então, às vezes, você vai querer evitar uma tributação, você pode cair em outra. Então, você tem que medir aí certinho os efeitos disso para você. Outra possibilidade é só converter, né, esse dividendo em mútuo para os sócios ou em um passivo que você vai pagar aos sócios. E a última de todas, que agora, com a liberação pela Receita Federal de algumas perguntas e respostas sobre a tributação de dividendos, mudou um pouquinho o panorama, é do aumento do capital social. Então eu tenho lá lucros acumulados, não tenho caixa para pagar, eu vou utilizar esse lucro acumulado para aumentar o meu capital social. Se a intenção for essa opção em aumento do capital social deve estar prevista já na ata que deliberar os lucros. Então a gente estava entendendo antigamente que eu poderia fazer esse aumento, talvez, eu não vou conseguir ter o lucro suficiente, então vou aumentar meu capital social, pelo menos para não perder esse valor, né, que eu já paguei o tributo sobre ele. Então tinha essa discussão, agora com essas perguntas e respostas, claro que a Receita Federal é o lado da Receita Federal, né? Então, qualquer coisa contrária ao da Receita, provavelmente vai ter uma autuação fiscal, vai ter um processo, né? Mas o aumento de capital social, o que a gente está recomendando é que esteja já prevista a possibilidade nessa ata que deliberar sobre os dividendos. Então, agora em dezembro é uma correria contra o tempo, né? Para além disso, Léo, eu fiquei sabendo que tem uma emenda no projeto de lei 5.473 de 2025 que prevê que as empresas elas poderão aprovar a distribuição dos lucros de 2025 até 30 de abril de 2026, que é o prazo legal da AGO. Você acha confiável aguardar essa eventual aprovação? Não. Além da gente estar esperando uma aprovação de uma legislação que pode não acontecer, né, o Brasil é um país de instabilidade política, né? Esse projeto ele tem uns outros temas que são um pouco controversos. Então, pode ser que ele tenha até um atraso de tramitação por conta disso. Se fosse pura e simplesmente, vamos adiar aí para eu poder aprovar e deliberar essa distribuição de dividendos na minha próxima AGO, né? Ou seja, até o 4º mês do exercício seguinte, até abril de 26, no nosso caso, né? Então, existe a possibilidade nesse PL, que está de acordo com a legislação societária, mas como não é só isso que está nesse projeto, e mesmo que o fosse, né, a gente não pode contar aí com algum movimento político que não está na nossa mão. Sim. E, Léo, agora como especialista no contencioso, eu vejo que para quem não consegue cumprir todo esse trâmite para garantir a isenção, existe a possibilidade de discutir essa nova lei no judiciário, né? Principalmente quanto à questão da constitucionalidade da regra de transição. Aí tem alguns absurdos, né? O primeiro absurdo é como que eu vou saber os lucros que eu vou ter até 31 de dezembro e pior, eu tenho que registrar uma ata falando como eu vou distribuir eles antes. A junta comercial, vários postos de atendimento da junta, eles vão parar as atividades no dia 19 de dezembro. Então, como que você faz o empresário lidar com uma insegurança desse tamanho, né? Existe uma possibilidade, né, e que a gente trata dessa forma com a junta comercial, por exemplo, um ato assinado no dia 18 de dezembro, por exemplo, você pode levar ele a registro nos próximos 30 dias e a data de registro retroagir para a data de assinatura do ato. Mas será que vai ter alguma discussão da Receita se a gente utilizar essa manobra? Que não é uma manobra, está prevista na Lei de Registros Públicos. Então, o primeiro ponto é justamente esse, né? Poxa, eu poderia ter uma ata agora e eu levar ela a registro daqui a 30 dias? A princípio, sim. Tá? Mas a gente não sabe como que os tribunais vão se comportar com isso. A legislação ela é totalmente pró-fisco, né? E o que a gente tem agora de material sobre isso é totalmente pró-fisco, tá? Então, o primeiro ponto é uma impossibilidade fática e jurídica de você deliberar sobre uns dividendos que você nem sabe quanto você vai ter, né? Então, como que você faz um negócio desse? Isso gera um vício formal e material, né, nessa própria exigência da legislação.
O outro, quando a gente trata de tributos, a gente tem vários princípios que regulam, né, como que a gente vai lidar com os tributos no cenário nacional. Então, o princípio da legalidade, anterioridade, entre outros, né? Aqui, o que a gente vê uma afronta é o princípio da irretroatividade tributária, que é o quê? Você não pode editar uma norma hoje que vai tributar um fato pretérito. Querendo ou não, esse lucro acumulado, né, que a sua empresa tem aí no balanço dela até 2025, aquilo já foi, já gerou o lucro, né? Então, pelo princípio da irretroatividade, não poderia ter essa tributação desses dividendos, sendo que você já tinha oferido eles, tá? Outro, e decorre de uma questão lógica, né, dessa questão da retroatividade, é a própria violação ao direito adquirido. Poxa, e até uma curiosidade, eu aprendi a ler relatório contábil quando eu entendi isso numa aula de contabilidade, que os relatórios contábeis, eles são estruturados para um leitor específico, que é o acionista. Então, quando o acionista olha ali que ele tem um lucro acumulado de um valor, aquilo já faz parte, pelo menos indiretamente, do patrimônio dele, né? Então, você criar uma nova legislação que altera essa expectativa legítima que ele tinha, isso não me parece, né, algo que se sustente aí no judiciário. Além disso, né, como a Bia abordou no primeiro bloco, tem um conflito claro entre essa lei de tributação dos dividendos, tributação da renda, né, porque não é só dividendo que vai entrar nisso. O que tem mais o dividendo é o imposto retido, né, do que superar um valor mensal, mas é sobre a renda como um todo. Mas a grande incompatibilidade é com a própria lei das SAs, né? Então, vamos ver como que o tribunal vai lidar com isso, mas teses para judicializar existem N. Então, basicamente, se o Congresso ele não ajustar o prazo, a judicialização ela vira basicamente a única forma de preservar o que a própria lei prometeu. A isenção dos lucros acumulados até 2025, certo? É isso aí. É isso aí, Má. Bom, Léo, para fechar, qual que é a sua visão geral desse momento? Olha, passo a passo e ver o que é possível, né? A gente tem vários casos de clientes e pessoas do mercado buscando a gente, só que a gente vê que às vezes no desespero acabam querendo tomar providências ou soluções que não são adequadas, né? Primeiro tem lucro acumulado? Legal. Tá seguro disso? Seu contador tá certo disso? Ótimo. Vamos fazer a ata de distribuição desses dividendos, obedecida a sua disponibilidade de caixa, até 31 de dezembro de 28. Ah, não tenho como distribuir? Poxa, será que a gente pode utilizar parte disso como um aumento de capital social? Com o cuidado, né? Não pode aumentar o capital social agora e daqui até 2028 você vai, não, aí eu reduzo o capital e aí eu tenho o dinheiro na minha mão. Não, né, gente? Até o ministro Alexandre de Moraes, ele comentou um voto dele, um julgamento, ele falou assim, que a justiça é cega, mas ela não é tola, né? Então, esse tipo de manobra são manobras a se evitar. Então, agora, a grande dica é andar by the book. Então, tem lucro acumulado? Ato de deliberação, registra na junta, registra de maneira correta nos seus balanços e tentar aí, né, caso tenha alguma possibilidade, quem não conseguir fazer isso ainda em 25, tentar esse registro dentro dos 30 dias contados da ata de assinatura dessa deliberação. Então, não vou conseguir registrar. A junta fechou o posto dia 19, não consigo, fiquei sabendo disso agora. Tem uma possibilidade de você tentar registrar isso nos 30 dias subsequentes à assinatura dessa ata, tá? Agora, como o fisco vai lidar com isso? Isso o tempo vai dizer. Perfeito, Léo, muito bom. Muito obrigada pela conversa. E para você que nos ouviu até aqui, acompanhe o TM Talks e nos siga em todas as redes sociais do TM Associados. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado.